O programa Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí, recebe hoje a escritora e recém-acadêmica na Academia Jacariense de Letras, a escritora Evânia Medeiros. Muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Boa tarde. Eu queria começar essa nossa entrevista contando um pouquinho da sua trajetória, né, para a gente até chegar na fase da academia, a gente conhecer um pouco mais de você. Sei que você é nascida no Rio, né, no Rio de Janeiro? Sim, sou de Nova Iguaçu, né, a Baixada Fluminense. E como é que foi a sua infância lá? Conta um pouquinho da sua infância no Terra Carioca. Na Terra Carioca, né? Bem, eu sou a quinta, né? 5 irmãs, né? Sou a caçula, né? E uma infância, eu diria assim, livre, né? Porque nós morávamos na parte até que era conhecida como os Laranjais de Nova Iguaçu, né? Que depois foi loteado, então lotes muito grandes, e minha avó morava no quintal do lado, né? Então é livre assim, porque era da casa da mãe para a casa da avó, né? Era algo assim muito gostoso, com muitas frutas, né? No quintal, algo... Minha infância foi boa. Tem uma Sim. história de um trilho do trem que ficava perto da sua casa, que balançava. Não, é quando eu fiz a crônica, né, Nova Iguaçu, essa crônica foi premiada, né, pelo Troféu Jacaré. E eu nasci na rua da estação, né? Então, na maternidade de Iguaçu. Então, na minha crônica, eu fantasiei um pouco que o trem passava e balançava os bebês, né, no berçário, né? Isso aí é um pouco de poesia, né? Mas realmente balança tudo, porque é trem, é Japeri, central do Brasil. Então, pega o Rio de Janeiro, da parte rural ao centro da cidade. Então, é um trem a cada 10 minutos. É um movimento intenso mesmo de trens, né? Mas aí foi uma brincadeira que eu fiz, né? Brinco também com a pedreira. A pedreira, sim, a pedreira de casa dá para ver. A pedreira Santo Antônio. E ela explode, toca sirene. Não me recordo mais, mas acho que uns 15 minutos antes de explodir o dinamite, né? Explode meio-dia em ponto, né? Então é todo dia. Todo dia tem explosões, né? E a casa treme. Aí sim. E haja ouvido, né? Mas torna-se algo que... Você acostuma. Né? Você praticamente nem escuta mais, só quando é muito forte, né? E o seu pai trabalhava em quê lá no Rio? Meu pai, ele é o que se chama aqui de funileiro, né? Ele era lanterneiro, tinha uma oficina mecânica, né? A oficina dele é onde está situada hoje o shopping de Nova Iguaçu, né? Ele ficava naquele ponto ali mesmo, sabe? Foi a vida inteira. Só trabalhando ali? Só trabalhando. Depois ele foi para outro lugar, né? Mas sempre trabalhando. E a sua mãe? Minha mãe costureira. 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 E que tipo de educação que você recebeu dos seus pais? Foi uma educação de rigidez ou foi de mais liberdade? Como é que foi essa educação? Rigidez. A liberdade era para ir na casa da avó. Né? Não podia ir na rua, a roupa usada era bem rígida e bem em casa também. A minha irmã mais velha se chamava Eliane e ela nasceu normal e teve uma paralisia cerebral. Então nós tínhamos uma deficiente em casa, né? Então minha mãe não saía. Como ela ia sair, né? Hoje tem recursos, cadeira de roda. Minha irmã nunca teve uma cadeira de roda. Ela foi até os 18 anos dentro do berço. Era a nossa Laninha, nosso bebê, né? E então, devido a isso, não saía assim muito, né? Era do colégio para casa e para casa da avó. Eu olhando hoje esse seu passado, que características que você vê na sua personalidade que você pode perceber que tem do seu pai e da sua mãe? Do meu pai, eu acho que do meu pai e da minha mãe, eu herdei a criatividade. Que tanto um lado como o outro tem um lado artístico, né? O meu pai, isso de moldar o carro amassado, muito, né? E ele era bem solicitado. E minha mãe em costurar também. Então, eu herdei isso muito dos dois, né?
e um pouco da agitação, né? O meu pai, ele nasceu no Ceará e a minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então eu falo que eu sou 100% nordestina, nascida no Rio de Janeiro, né? Eles vêm se encontrar no Rio. Mas muito, eu sou toda pai e mãe, né? Muitas características, eu vejo muito no cozinhar, né? Eu gosto muito de ir para a cozinha, né? E minha mãe tem isso, né? Só que a minha mãe é mais metódica, é aquilo muito apurado. Eu não, sou tudo muito rápido, né? Tem que... A comida tá assim, da panela para a mesa, tudo muito rápido, né? Mas herdei muito isso deles, né? Tem uma história também, acho que foi até nessa crônica que você citou, que é da Serra da Madureira, que descobriram um vulcão lá. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim, foi descoberto esse vulcão, acho que na década de 80 para 90, né? Pesquisadores chegaram lá e descobriram, né? Que é a Serra do Vulcão e tem o vulcão de Madureira lá, né? E interessante, né? Que quando isso começou a se falar, né? Há uma negação. Nós que morávamos ali ao pé do vulcão, dizia assim, não, isso é história, isso é mentira, não é lá para o lado de Campo Grande, não é aqui, né? E é interessante isso, né? Que depois eu estudando, que eu vi, nossa, era ali, é o nosso morro mesmo, né? Mas tem a Serra do Vulcão, hoje é um ponto turístico, né? Visitado, tem pousos de asa delta, né? Eles descem a serra, então há um movimento turístico nessa região. Para a época, a população, quando soube, ficou apavorada, né? Eu tiro... Não! Não? Ali, eu lembro assim, em relação à minha família, aquele meio em que eu vivia era negação. Era uma negação. Não é aqui, é outro morro, né? Não pode ser aqui. Não é. Ou aquilo dos pais querendo acalmar o filho, talvez... Pode ser isso também, né? Não é esse morro, não é outro, mas é o nosso morro, sim. Né? E a pedreira comendo no pé do vulcão, tá? É isso, é fato, né? E essa sua infância lá no Rio, essa imagem que você tem dessas histórias que você conta, se você fosse pensar uma imagem ou uma história resgatada da sua infância, o que você poderia destacar para a gente? Na minha infância, algo de destaque, nossa Senhora. Foi essa convivência mesmo na família grande? Sim. Esse cuidado com a sua irmã, que era deficiente? A minha irmã, ela tem um lugar muito importante na nossa família, né? Ela era o núcleo. E todos tiveram que se adaptar para... Todas nasceram com ela ali. É. A minha mãe conta que quando chegava da maternidade, desde a segunda até a quinta, né? A primeira coisa que ela fazia era levar esse bebê e colocar dentro do berço que já tinha um, né? Na minha infância, eu não lembro de eu deitada dentro do berço, assim, bem vaga, mas lembro de 2 berços. Eu lembro que a minha cama da minha mãe ficava no centro, um berço de cada lado. Isso eu tenho registrado na minha mente, isso é muito forte, né? E dizer assim de coisas que marcaram muito a minha infância, a pedreira, né? É algo muito, muito forte mesmo, e a presença dos meus avós, porque eles sempre perto, depois quando eles ficaram bem velhinhos, eles já foram morar com a gente, construiu-se uma edícula nos fundos e eles ficaram ali. Então, pelos avós, né, pais de 10 filhos, né? Então esses filhos estavam sempre na casa dos meus avós. Então nós tivemos uma relação muito estreita com família, com tios, com primos, porque eles iam ver os avós e nós estávamos ali agarradinhos, né? Então a família tem um marco muito importante. E os 4 avós, todos nordestinos também? Todos nordestinos. O avô paterno eu não conheci, o senhor Antônio, né? Não conheci, mas a avó Ana, a Cecília e Manuel, todos nordestinos. E esse traço nordestino que você carrega, como falou, na culinária, nesse gosto pela dessa tradição da sua família, hoje em dia ainda é enraizado em você, na sua
memória, na sua consciência, de alguma forma, que você coloca para fora em textos ou em pensamentos seus? Ou é alguma coisa que você guarda e fica especialmente para culinária, por exemplo? Não, tudo que eu escrevo, né, está diretamente relacionado ao que eu sinto, às minhas memórias, né? Eu tenho um poema que eu falo que eu sinto a fervura do chá, né? Né? Então, assim, isso dos aromas, a cidreira, o hortelã-pimenta, o coentro, né? O cuscuz, a tapioca com coco ralado e sal, né? A minha tapioca é essa, é a nordestina, né? Eu tenho uma resistência a esses recheios de tapioca, né? Porque não era isso que eu comia, entendeu? A carne que não se chamava carne seca, era carne de sol, Carne né? de sol. Carne de sol com mandioca, né? Lá não era macaxeira que meu avô falava, né? Então, isso é bem... E isso vai passando de geração em geração, né? Muita coisa, forma. E das histórias que seus pais, eu imagino, que contavam para os filhos, tinha alguma pitada de preconceito que eles sentiram por ser nordestinos no Rio de Janeiro? Ou eles não presenciaram isso? Presenciaram a história é bem diferente dos dois lados, né? A materna, né, a avó materna, o casal, veio para o Rio de Janeiro com três meninas e tiveram os outros 7 filhos no Rio de Janeiro. Então isso já quebra um pouco o preconceito, né? E a avó paterna, ela veio quando meu pai já era casado, construiu a casa e trouxe. Aí ele trouxe a mãe e as irmãs solteiras. Tinha muito disso, né? Mas a minha avó paterna tem esse lado assim de história que eu gosto muito. A minha avó paterna, ela adoeceu no Ceará, né? E os filhos mais velhos já tinham vindo para o Rio, né? E ela tinha ficado com as 2 meninas e ela foi internada num hospital, ela chamava de Hospital das Freiras, né? E com 2 adolescentes. E as freiras acolheram essas adolescentes e elas passaram a trabalhar e estudar enfermagem dentro do hospital. Então, quando as minhas tias já vieram para o Rio de Janeiro com a minha avó, as 2 já eram enfermeiras. Então, já tinha, mesmo assim, preconceito da parte delas. Quando chegaram, isso eu era bebê, eu não sei, entendeu? Eu nunca conversei a esse ponto, né? E você, especialmente, você já sentiu algum tipo de preconceito? Ou pelas suas origens nordestinas, ou pela sua cor, ou por qualquer outro motivo que seja? Não? Olha, eu acho que havia uma negação das origens, sabe? Eu percebo que nos últimos anos eu aprendi a valorizar muito mais o meu lado nordestino. Eu acho que até mesmo o processo de análise que eu fiz, né? Por 7 anos. Então, isso você resgata muito do que você é, de fato. Você aprende a valorizar o que você é e não mais aquilo que você possa ser para agradar o outro, né? Hoje eu me vejo muito mais nata, né? Quando eu faço a minha horta, né? Que eu tenho uma horta orgânica meio bagunçada, né? Mas quando eu busco, né? E é como se eu ouvisse a voz da minha avó materna, né? Minha avó saía, me pegava pela mão e ia assim para dentro do mato pegar. Ela pegava aquele monte de mato que para mim era mato, né? Assim do quintal, juntava aquilo tudo, colocava com açúcar na panela e fazia xarope. E era a família toda tomava aquilo, era para tudo, né? E eu tenho muito disso, muito, né? Então o preconceito, na realidade, eu acho que ele existe o tempo todo e para tudo, para todos os níveis, entendeu? Pode ser a pessoa assim, mais perfeita, padrão de beleza, e vai sofrer preconceito de alguma forma, né? Mas hoje, preconceito aparece, eu acho que quando eu era criança, talvez um pouco mais, né? Ou eu ressentia mais por coisas pequenas. Hoje não sinto, né? Tanto que
eu tenho o poema chamado Cacheada, né? Eu escrevi em 2015, no mês de 2015, em final de 2015, eu cortei o meu cabelo, aquela escova destrutiva, né? Que aquilo não constrói nada, destrói os fios, né? Vai ficando fio ralo, perde toda a sua característica, né? A estrutura do fio. E eu escrevi aquela poesia cacheada, né? Me incentivando a assumir os meus cachos e daí, né? Mas você acredita que minha mãe, quando me vê, ela agora acostumou, ela falava assim, minha filha, quando você vai arrumar esse cabelo de novo? Minha mãe, então... Tá certo, então a gente vai continuar essa conversa no próximo bloco. O Gente em Destaque vai para o intervalo e volta já.